Então, pessoal, graças a Deus, vencemos uma etapa e estamos entrando em outra. É, Antes de orar, gostaria de falar um pouco para vocês como foi o nosso primeiro evangelismo, feito pelo Jubar na Missão, né, que aconteceu lá na cidade de Rialma, nesse domingo. Foi muito bom. É, Nós nos dividimos, um grupo ficou no setor perto da igreja e outro grupo foi para um setor mais afastado da cidade, que é um lugar que é, não tem muita presença de igreja, só tem uma igreja assembleia, fica bem num lugar onde um estabelecimento que parece um bar. Então, assim, é um pessoal bem carente que necessita do evangelho. E a gente esteve lá fazendo visitação de casa em casa, a gente dividiu os grupos nas ruas e foi, assim, muito bom. À noite tiveram pessoas que foram no culto lá na igreja, mesmo sendo longe. A gente também saiu para buscar outras pessoas para levar para o culto. E foi, assim, maravilhoso. Só quem teve lá para sentir o quão bom foi, sabe? Então, peço que estejam em oração por nós, para que nós possamos desenvolver mais projetos na prática, para que a gente consiga voltar lá em Rialma e dar uma continuidade àquele trabalho naquele setor, e um trabalho na igreja de Rialma também, e que nós possamos estar cada vez mais fortalecidos, cumprindo a nossa missão. Então, para a gente começar aí, é a nossa segunda etapa, que vai falar um pouco sobre a missão na prática, né? Vou pedir o Tito para estar em oração agora, para depois passar a palavra para o Regis. Tá, Joia, vamos orar, agradecer a Deus por esse dia, pedir a Deus direcionamento, né, para nessa nova etapa, que seja uma bênção em nossas vidas e que nossos irmãos sejam instrumentos usados para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia, queremos te louvar e agradecer ao Senhor, ó Deus, por que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos pedir ao Senhor, ó Pai, a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, ó Deus, sobre as nossas vidas. E te pedir, ó Pai, que o Senhor conduza, ó Deus, este curso, ó Deus, essa aula, ó Deus, para que tudo que for acontecer aqui, ó Deus, seja para a honra e para a tua glória. Usa os teus servos, Deus, como instrumento para glorificar, ó Deus, e exaltar o teu santo nome. Muito obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Cristo eu oro. Amém. Amém. Passa a palavra para o Regis. Boa noite, pessoal. Boa noite, Maria. Maria, vou te apresentar para a Silvana. Você falou que não conhecia a Silvana, né, Maria Fernanda? A Silvana está com a gente. Daqui a pouquinho a gente passa a palavra para a Silvana. Silvana, a Maria Fernanda é a presidente da Juventude Batista Regional aqui do Centro-Norte Goiano, por isso chama Jubar. E Deus tem usado a Maria Fernanda e todos os seus liderados, né, que fazem parte da liderança da Jubar, para desenvolver esse projeto chamado Jubar na Missão. E como tem lá no texto produzido pela Maria Fernanda e os seus pares, a Jubar é a juventude que resiste nesse tempo onde o evangelho tem sido contra-atacado, mas a palavra de Deus ela permanece firme e fiel no nosso meio. E como a Maria Fernanda sempre diz nos eventos que nós participamos juntos, até ganhar Goiás para Cristo e até ganhar o Brasil para Cristo. Então, nós queremos resistir e lutaremos bravamente por isso até que o nosso sonho seja realizado. E hoje é o nosso primeiro encontro dessa segunda etapa. Na etapa anterior, nós tivemos aqui conosco a presença do pastor Yudi. Ele falou sobre teologia bíblica da missão, e o que mais marcou o meu coração foi ouvir aqui também no nosso encontro do Missio Dei, né? Ou seja, da missão de Deus e do privilégio que Deus nos dá de fazer parte dessa missão. E aí, Silvana, o nosso objetivo e o nosso dever aqui, eu vou ter vários encontros com essa turma aqui no decorrer das próximas semanas, e o nosso dever aqui é deixar esse coração desse povo cada vez mais incendiado. E antes de eu apresentar os projetos de forma bem específica para essa turma, projetos tanto aqui do Estado quanto a nível nacional, eu falei assim: precisamos ouvir um sonho
chamado Brasil. E também compartilhar aqui nessa live que Deus chama todos os tipos de servos. Sejam servos ocupados demais, sejam servos com uma ocupação mais light, sejam servos que podem abandonar tudo e ir para o campo missionário. Deus chama a todos, seja para ir ou para ficar na igreja local. E eu queria convidar a Silvana para se apresentar aí para os nossos queridos irmãos aqui da Juventude Batista Regional. Muito bom, obrigada. Privilégio para mim participar. Eu tenho um carinho especial pela juventude, tenho 2 filhos jovens e trabalho com adolescentes na igreja há muitos anos e tenho muita satisfação em estar aqui com os irmãos. Eu e meu esposo, Misael, nós trabalhamos na coordenação da mobilização voluntária da Junta de Missões Nacionais. Eu administro o blog do promotor da Junta, que trabalha especificamente com promotores de missões que são vocacionados para ficar, e os MMVs, que são os missionários mobilizadores voluntários, que são promotores de missões na igreja local, que são chamados por Deus para cuidar de outros promotores na sua região. Então, a gente trabalha basicamente com quem é chamado para ficar. E essa questão, ela é muito ampla, né? Daria aqui um bate-papo da noite toda só sobre essa questão de vocação para ir e para ficar, né? E nós vamos compartilhar um pouquinho aqui, Silvana, para a gente bater esse papo. Eu queria que você contasse um pouquinho aí o testemunho seu e do Dr. Misael, dessa paixão que vocês têm pela obra missionária. Quando eu era adolescente, menina, Deus me chamou para ser missionária nas Mensageiras do Rei. Eu sou filha de pastor. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. Então, eu sempre fui muito envolvida, meu pai sempre muito envolvido na convenção aqui do estado de São Paulo, e eu muito atuante também na igreja, com as mensageiras. E aí Deus me chamou para ser missionária. Então, eu achava que eu ia para a África, aquela coisa, né, de ir para índio. E o tempo passou, eu conheci Misael, que tinha ido fazer medicina em Santos, onde meu pai pastoreava a primeira igreja batista em Santos, no litoral de São Paulo. E ali, muito rápido, nós nos casamos em 10 meses. Esse ano estamos completando 30 anos de casados. E aí, então, depois, eu fui fazer minha faculdade, minha área de música, eu fui fazer bacharel em piano e tal, e meu chamado foi ficando adormecido. Nós nos mudamos para o interior de São Paulo, uma cidadezinha com 4.000 habitantes, e na época uma igreja de 90 anos. E aí o tempo passou, nós depois de 6 anos tivemos nosso primeiro filho, Gabriel, depois veio Dani, e aí o tempo foi passando, e quando nós estávamos aqui uns 10 anos, aqui no interior, num culto da manhã, Deus trouxe à tona o meu chamado das Mensageiras do Rei, quando o meu pastor pregou sobre aquele texto de 1 Samuel, que os soldados não queriam dividir os despojos com quem ficou com as bagagens. E naquele culto, Deus trouxe à tona o meu chamado, e eu entendi que Deus me queria como promotora de missões. Aí eu não contei para ninguém, nem para o Misael, deixei aquilo guardado no meu coração, mas me impactou demais aquele dia, foi um divisor de águas na minha vida. E no final do ano, Deus usou, falou com o pastor e ele me convidou para ser a promotora de missões. Na época, a gente levantava aí uns R$ 800, 700, 800, isso foi no 2007, por aí. Então, foi quando eu fui para o meu quarto, eu falei, Senhor, eu não tenho como pegar um machado e abrir a cabeça das pessoas para elas entenderem que a missão é essa. Então, se o Senhor não for comigo, não tem sentido eu assumir isso. E aí, eu não tinha dimensão do que Deus faria. Nossa, jamais podia imaginar o que Deus faria. E aí, então, nós começamos a primeira campanha, já de cara, já foi desafiada a igreja no alvo de R$ 3.500.
e eu era professora dos adolescentes, eu comecei a fazer chocolate para eles venderem, e começou a espalhar aí o bichinho missionário, e foi um alvoroço na igreja, todo mundo, todas as classes, mensageiras, todo mundo trabalhando, fazendo coisas para vender, porque apesar de ser uma igreja, quem escuta o nosso testemunho tem uma ideia errada da nossa igreja. Nós somos uma igreja pequena, uma cidade pequena, e a maioria é funcionário público, então, assim, uma renda baixa. Essas pessoas são simples, vivem com aquela rendinha. Então, assim, é um povo muito simples, ao ponto que a igreja estava tendo problema para pagar o pastor, na época, porque não tinha condição financeira. E aí, então, esse bichinho missionário foi espalhando. A primeira campanha chegamos a 5.000. O segundo alvo de missão estadual já foi para 5.000, chegamos a 8. A história é muito comprida. Se eu for falar detalhes, eu fico aqui só uma hora, só contando a história. Depois, nas missões nacionais, naquela campanha O Brasil tem sede de Deus, quem terá compaixão? Eu fazia uns termômetros, tem tudo isso no blog. No blog tem, inclusive, todas as fotos do que eu estou falando. É um post chamado Nós Podemos Fazer Mais, no blog do promotor. E aí nós chegamos a quase 10.000 na campanha de nacionais. Só que teve um detalhe, o templo, nosso templo foi trazido do sítio em 1934. Então, o madeiramento, ele era muito antigo, a igreja estava com 98 anos nessa altura. Então, estava todo estragado o madeiramento e subiu um pedreiro lá, falou que achava que tinha anjo segurando aquilo, que não entendeu como que não tinha caído. Então, fazer uma reforma era uma questão de segurança, porque não era possível mais se reunir dentro do templo. Então, eu me lembro que eu estava preparando o culto de abertura da campanha e Deus falou no meu coração: se a igreja fizer as maiores campanhas missionárias, eu vou dar para vocês um novo tempo. E eu caí de joelhos. E aí eu me lembro que eu ainda falei: Senhor, mas o senhor tem que falar isso para o pastor, né? E hoje eu entendo por que Deus falou para mim. Porque Deus ia me dar um ministério específico com promotores de missões. E aí eu corri para o gabinete, o pastor deu um sorriso, disse amém. Os nossos alvos vão ser todos de 10.000. E aí nós passamos, então, encurtando a história, 2 anos e meio em construção, o que era para ser apenas uma reforma. Quando tirou o madeiramento, ia por só uma estrutura metálica, as paredes balançaram, porque o templo era sentado, a parede era sentada no barro, e a base, né, estava toda comida por formiga, e as paredes caíram, não sobrou nada. Então, nós ficamos 2 anos e meio ininterruptos em construção. Atrás do templo tinha uma casa muito antiga, que diz a lenda que até Ulisses Guimarães dormiu aí. Então, nem tinha planos de se mexer nessa casa, mas, para os irmãos terem uma ideia, só de INSS de pedreiro foram pagos mais de 50 mil reais. E mês a mês, Deus ia suprindo todas as nossas necessidades. Nós nunca fizemos uma campanha para construção. Nunca. Só fazíamos campanhas missionárias. Aí, mês a mês, ia vencer lá uma parcela de vidro, Deus levantava até gente não crente. Então, Deus nunca deu mais e Deus nunca deu menos. Mas todas as nossas contas eram pagas. Era impressionante. Foi uma experiência para a igreja que ninguém tem a capacidade de arrancar a experiência que uma pessoa tem com Deus. E então, nós conseguimos inaugurar o templo novo no nosso centenário, em 2012. Tudo novo, aquela casa atrás que ninguém ia mexer, toda derrubada, todas as salas novas, banheiros novos, a cozinha, que eu brinco que é a parte mais importante de uma igreja missionária. E assim, Deus foi trabalhando. Depois disso, começamos o alvo pessoal e a gente, para terminar o templo, a igreja fez um empréstimo de 90 mil. E 2013, terminado o centenário, começamos com uma dívida de 90 mil. Mas aí começamos o alvo pessoal. Então, ao invés da gente fazer um alvo geral, cada pessoa fazia o seu alvo, a gente somava tudo. E aí me chamou muita atenção, porque a zeladora da igreja veio me dizer que tinha feito um alvo de dar um salário inteiro para missões. Eu fiquei chocada. Falei assim, como assim? Tipo assim, eu sei que vocês não podem fazer isso. Mas ela estava muito feliz que ela fez pão caseiro e conseguiu.
Então, Deus foi trabalhando na vida das pessoas. Em setembro desse ano, essa dívida estava paga, porque Deus abençoou a igreja, Deus continuou levantando gente de fora, e Deus foi honrando a nossa visão missionária. E na campanha, então, de 2013, que foi aquele Vivo para a Glória de Deus, nós, então, chegamos no alvo de 30 mil, passando o alvo pessoal. E a coisa foi crescendo, nós fazemos feira na praça, que envolve a cidade inteira, já virou tradição. A gente foi subindo, Deus foi nos abençoando, chegamos a 50, chegamos a 60, chegamos a 60, 70, 80, e domingo nós encerramos a nossa campanha de missões mundiais, e pela primeira vez passamos dos 100 mil, 105 mil nós levantamos domingo. Continuamos com 100 membros, porque é uma igreja que rotativa, os jovens vão embora estudar, nossos filhos já não estão mais aqui, porque não tem emprego, então uma igreja assim que acaba tendo muita rotatividade, apesar de muita gente nova, mas Deus tem nos abençoado. Depois disso, então, isso chamou a atenção do pastor Fernando Brandão, que já tinha vindo aqui no Centenário, nos conheceu, nos tornamos muito amigos, nossas famílias, e ele nos convidou para a CMMV, em 2014, quando nem existia isso. Então, ele inventou essa palavra, MMV, e a gente assumiu esse ministério. Aí começamos a trabalhar na associação, as nossas igrejas ao redor foram contagiadas, depois fomos para alianças estratégicas, e aí agora, então, estamos trabalhando nessa área aí de coordenação. Microfone. Silvana, e essa questão, por exemplo, eu compartilhei com a Maria que nós falaríamos sobre um sonho chamado Brasil, né? Há um tempinho atrás você fez um vídeo promocional, inclusive, falando sobre esse sonho. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre o que é esse sonho chamado Brasil. Esse sonho, esse vídeo, né, na verdade, não era um vídeo, eu tinha passado uns dias no Espírito Santo com a Valdice, com a Fabíola, e elas me perguntaram essa questão do sonho. Acho que foi até a Val que me perguntou isso. E eu não consegui raciocinar um sonho meu. E só vinha na minha cabeça assim, meu sonho é ter um ônibus móvel no sertão, meu sonho é ter... E aí eu não conseguia raciocinar algum sonho. E aquilo me chamou de fato atenção, porque eu comecei a pensar qual era o meu sonho. E aí eu cheguei em casa e perguntei para o Misael. Falei assim, qual é o seu sonho? E na hora ele também começou a falar de passar um mês lá na tribo indígena, não sei da onde, atendendo os índios, de ficar na Amazônia, de ficar no sertão e tal. E aí eu escrevi, né, não consegui dormir aquela noite, e escrevi um post para o blog. E aí eu mandei para o pastor Milton, e aí ele mandou gravar um vídeo aquele dia. E as pessoas não sabem, mas eu gravei 68 vezes aquele vídeo, você acredita, pastor Harry? Eu sou péssima de vídeo, mas como a gente tem que ter mentalidade de crescimento, eu sempre digo, eu sou péssima ainda, eu vou melhorar. Mas assim, a gente vai... Porque me pegou de supetão, era um texto comprido, eu devia ter gravado em partes, né? E eles editavam, mas eu não, fui de... Então, assim, aquele vídeo foi onde foi o pontapé inicial para esse sonho chamado Brasil. Por quê? Nós estávamos em plena pandemia. Quando eu voltei do Espírito Santo, naquela semana fechou tudo. Era março, fechou tudo. E aí, quando tudo parecia perdido, quando tudo estava todo mundo sem saber o que fazer, Deus conduziu para que eu filmasse aquilo, né? Então aí aquilo foi é como se Deus estivesse falando para todo mundo, da gente assim, da junta, todo mundo dizendo, vamos parar de olhar para trás, vamos parar e vamos olhar para o futuro e vamos sonhar. Vamos sonhar. E foi ali que surgiu, então, a primeira realização, e aí o pastor Fernando perguntou para o Misael qual era o sonho dele, e ele disse que o sonho dele era ter um veículo móvel no sertão. A gente vai para o sertão há muitos anos levando caravanas. Então, assim, a gente sempre ia para o sertão e era aquela loucura. Não tanto pelos médicos, porque eles põem lá uma cadeira, uma mesa, embaixo de uma árvore e atende.
Mas os dentistas eram uma judiação. Sentado no chão, agachado no chão, aquelas cadeiras tudo de escola normal, né? Tudo com consultório móvel. Então, o sonho dele, na hora, foi: "Não, a gente podia ter um lugar para esses dentistas atenderem, né?" E ali começou, então, esse sonho chamado Brasil, da gente poder olhar para frente, sonhar, mesmo em meio à pandemia, todo mundo perdido e a gente focado no que a gente queria. A gente quer o quê? A gente quer e aí, um veículo móvel. E aí, esse veículo móvel virou a carreta, né? Foi crescendo e hoje ela é realidade. A gente continua sonhando. Nós estamos sonhando agora com a segunda carreta e acho que depois a gente vai falar mais disso. Mas foi assim que surgiu o sonho chamado Brasil, no meio do caos, né? Da pandemia, no meio do caos. Engraçado, Silvana, que alguns meses antes, né, acho que 2 meses antes, você e o Misael, com a família, estiveram em Goiânia, né? Na Convenção Batista Brasileira, e nós, E mesmo, literalmente, naquela convenção, nós não pensávamos que as coisas iriam caminhar verdade. para aquele rumo. E é interessante a gente notar na sua fala, né? Que foi uma pergunta, não sei se essa pergunta que a Valdice fez para você, se ela foi uma pergunta assim que já estava nos planos da Valdice fazer, mas eu creio que ali Deus queria fazer um grande mover. E dentro dessa fala sua também, você citou aí a questão da bênção que seria ter um veículo móvel, no caso hoje a nossa carreta missionária, para Uhum. poder abençoar pessoas no sertão, principalmente ali no sertão do Nordeste do nosso país. Aí, para quem não sabe, o esposo para quem não chegou atrasado, né? E não pôde ver a Silvana se apresentando, ela é casada com o Dr. Misael. A Silvana, juntamente com o Misael, eles lideram os MMV, né? Que é a mobilização voluntária de missões aqui da Junta de Missões Nacionais e fazem um trabalho excelente. Ela está compartilhando conosco sobre um negócio chamado Um Sonho Brasil. E esse sonho surgiu com uma carreta. É interessante também a gente deixar bem claro que antes a gente já tinha um barco missionário, né, Silvana? Que Isso. já levava médicos para o meio da Amazônia, levava dentistas. Nós temos aqui a Maria Fernanda. Maria Fernanda, no último acampamento que teve lá na Amazônia, eu digo assim, que deu a doida na Maria, Silvana, dela ir lá para o meio da Amazônia participar. E eu estou muito feliz que agora ela está indo e está levando mais uma pessoa para participar desse acampamento ali na Amazônia. Legal. E Silvana, eu queria que você compartilhasse um pouquinho, fugindo só um tiquinho daquele roteiro que eu passei para Uhum. você, mas falar sobre essa questão de como nós podemos servir a Deus com a nossa profissão. No caso, o seu esposo, doutor Misael, médico, e você citou lá do dentista, eu estava lembrando na época que eu fui missionário na Amazônia, estava fazendo um estágio, estudei no CIEM, no Rio de Janeiro, e aí eu fui fazer um estágio numa cidade chamada Beruri, e eu tinha um amigo lá em Manaus que havia acabado de formar em odontologia, e eu convidei ele para ir lá nessa cidade comigo, para ele fazer um projeto missionário lá de um dia só a gente, sem recurso nenhum. Aí ele levou alguns equipamentos dele, e teve hora lá que a gente teve que partir para a extração sem todo o material devido e principalmente o local do assento. Mas a gente queria abençoar pessoas e a gente se sacrifica, né? Aí a gente vira auxiliar de dentista quando nós não É, somos e Deus vai abençoando. Deus, logicamente, poderíamos fazer com as cadeiras, sim, mas não sei quantos já tiveram a oportunidade de entrar na carreta missionária. Inclusive, vale a pena lembrar, né, Maria Fernanda, que a carreta vai estar aqui em Goiás nos meses de setembro, no finalzinho de setembro e uma parte do mês de outubro. E para quem é aqui da região centro-norte goiana, ela vai estar em Anápolis no dia 21 e 22 de outubro. Então, se você não conhece a carreta missionária, você vai poder conhecer. Se você tem alguma profissão da área da saúde, por exemplo, você pode servir na carreta missionária. Se você não tem profissão na saúde, mas você é um evangelista nato, né, Maria Fernanda? Colocar as coisas que nós estamos aprendendo na prática, você também pode ser um voluntário para conversar com as pessoas que estarão ali na sala de espera
daquela carreta. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Silvana, só sobre isso, porque nós temos aqui pessoas formadas. O Tito Lima, por exemplo, meu amigo, ele é formado em gastronomia, por exemplo. Então, a gastronomia pode ser usada, agora é chefe Tito. A gastronomia pode ser, e é filho de missionário também, viu, Silvana? Os pais do Bem, Tito atuam em uma comunidade indígena. E aí, e E como Tiago usar a também, né? gastronomia, por exemplo, a Maria Fernanda está formando em engenharia. Tito, você que conhece o pessoal que está aqui conosco, com o rostinho desligado, quais profissões nós temos aqui na nossa. Cita aí duas além da Maria Fernanda que você saiba. Vixe, rapaz, agora você me apertou sem me Apertei abraçar, sem porque abraçar, hein? o pessoal que tá aqui eu não conheço não, velho. Só a Maria É Fernanda tudo só. novo que veio participar da live da Silvana. Mas beleza, Tito. Eu vou pegar o Tito e a Maria como exemplo, viu, Silvana? Só que a gente tem aqui um curso na área da culinária e nós temos um curso na área da engenharia civil. E aí nós temos vocês da área da saúde. então, Como é servir a Deus com a profissão? Misael já foi para a Amazônia umas, sei lá, 8, 10 vezes. Ele gosta demais na verdade, ele usa as férias para isso, né? As férias porque ele tem uma vida normal, ele trabalha, tem como ele é médico do trabalho, ele trabalha em empresas, então é tudo muito, sim, batido, né? Mas eu acho que ele sempre usa a frase que perguntaram ao sapateiro, qual a sua profissão? E a resposta dele foi: sou servo do Senhor Jesus Cristo, enquanto sirvo ao meu mestre, vou consertando sapatos. Nós vivemos para a glória de Deus, a nossa vida é para a glória de Deus. E qualquer profissão que seja, onde a gente estiver, a nossa vida é um culto ao Senhor. Então, quando a gente faz as nossas caravanas para o sertão, por exemplo, que a gente organiza isso, a gente precisa normalmente de profissionais da saúde, médicos, dentistas, e a maioria das pessoas, elas querem ir para usar a profissão. O que a gente sempre diz? Fala, olha, eu não posso te garantir que você vai chegar lá e você vai usar a sua profissão. A gente tem a questão, por exemplo, dos médicos, dos dentistas, quando a gente consegue os consultórios móveis, a gente faz esse trabalho. Quando a gente tem a carreta, agora fica mais fácil. Mas, por exemplo, eu quero dar alguns exemplos para vocês. Uma fisioterapeuta queria usar a profissão, a gente sempre diz o seguinte: olha, nós vamos ser, todos ali, nós somos missionários. Se não tiver um paciente para atender, nós vamos fazer todos a mesma coisa. Vamos todo mundo para a rua e vamos de casa em casa e vamos alvoroçar aquele lugar com o evangelho. Tendo possibilidade de você usar a sua profissão, se for do agrado do Senhor, que alguém precisa exatamente do que você pode oferecer, Deus vai te usar na sua profissão. Então, a gente nunca gosta que a pessoa vá. Por que quer usar a profissão? Ela tem que ir para servir. Ela vai servir. Se ela precisar lavar banheiro, ela vai lavar banheiro. Se ela precisar ir para a cozinha, ela vai para a cozinha. Mas o nosso coração tem que ser coração de servo, porque é assim que a gente tem que ter o coração quando a gente vai para uma viagem voluntária, uma viagem missionária. Então, eu já vi muitas vezes Misael com a mão na massa ali, lavando aquele barco, limpando aquele negócio, e os dentistas, todo mundo ali, porque a gente está ali todo mundo igual, nós somos tudo servo. E inútil ainda, conforme aprendemos na palavra. E aí, uma vez, essa fisioterapeuta foi com esse coração aberto de servir. Se pudesse usar a profissão, ela usaria. Se não pudesse, ela ia servir do mesmo jeito, com a mesma alegria. Quando chegamos no sertão, tinha um rapaz que estava acamado, um jovem, e ela então, por acaso, visitou esse rapaz. E como ela ia ficar ali uma semana, ela começou a ir todos os dias fazer fisioterapia com ele. No último dia, ele foi andando para o culto. Aquilo me marcou demais. Por quê? Porque o coração dela era de servir. Então, eu jamais poderia falar para ela, olha, pode vir que você vai trabalhar como fisioterapeuta. Porque eu nunca ia imaginar que ela ia chegar numa casa
ia ter alguém exatamente que estava precisando de um fisioterapeuta. Mas o coração de servo é que faz a gente ser útil e a nossa profissão poder ser útil. Porque a gente não está indo ali para transmitir um conhecimento profissional ou intelectual, nós estamos ali para transmitir o que é mais importante de tudo, que é a palavra. Agora, sem dúvida alguma, as questões profissionais são uma grande bênção na vida das pessoas que a gente pode compartilhar Jesus, e é uma grande maneira de compartilhar Jesus. Então, Misael sempre diz que ele nunca viu até hoje uma pessoa falar que não quer que ele ore no final da consulta. As pessoas têm o coração grato e estão abertas para isso. Inclusive, ele conta que teve uma vez que ele levantou, ele ia pegar os remédios, e a senhorinha falou para ele: o senhor não vai orar? Ele disse: não, eu só vou pegar o remédio, eu já volto que nós vamos orar. Então, Deus quer usar a gente, sabe? Eu sempre me senti, pastor Regis, porque aqui em casa é assim: Misael é médico, Gabriel, mais velho, médico, já está fazendo residência em cirurgia, aliás, vai se casar agora em setembro. Daniel, se formando em odontologia, o caçula. E a Silvana? A Silvana, pianista. O que uma pianista faz no meio do mato? Então, assim, é muito gostoso a gente entender que nós somos todos iguais. E quando a gente tem esse desejo de servir, Deus vai usar a nossa profissão. Se não for para usar a sua profissão, Ele vai te usar para a glória dele, em qualquer lugar, seja na Amazônia, seja no sertão, seja no cerrado. Mas a gente tem que viver para a glória dele, e Deus usa a nossa profissão quando a gente dispõe o coração e fala: Senhor, eu quero te servir, seja onde for. Isso aí. Para pegar um gancho aqui com o que uma das coisas que mais ficou na minha cabeça é a missão Dei, né? Essa missão de Deus. Então, para a gente participar da missão de Deus, Silvana, eu acredito que a gente possa fechar com essa seguinte afirmativa: para nós participarmos da missão de Deus, nós precisamos saber ser servos. Saber que nós iremos para qualquer lugar fazer aquilo que Deus deseja, podendo usar nossas habilidades, podendo usar os nossos conhecimentos científicos, teóricos, mas no final das contas, Deus que vai determinar se você vai ou não fazer aquilo que você tem planejado, que é, por exemplo, o testemunho que você compartilhou aí da fisioterapeuta, né? Ela queria usar a profissão, Uhum. teoricamente, nesses projetos missionários não é algo comum, mas Exatamente. Deus foi e mostrou alguém que estava precisando. Precisava. Exatamente. Então, eu acho que vale a pena a gente salientar que aqui no Jubá da Missão, da necessidade de nós nos colocarmos na brecha daquilo que Deus quer fazer e não daquilo que nós queremos que aconteça e nem como aconteça. Nós precisamos estar dispostos a fazer. Esse último final de semana aqui em Goiás, Silvano, nós tivemos a Assembleia da Convenção Batista Goiana. E aí essa assembleia da nossa convenção foi ali na cidade de Séries. E Séries tem uma cidade que é emendada com Séries chamada Rialma, uma cidade para a gente aqui é mediana, né? Aí Séries deve ter seus 20 e poucos mil habitantes. Rialma, eu não sei a quantidade não, mas acredito ser um pouco menor do que Séries. E essa turma da Jubar da Missão, eles escolheram fazer ali um evangelismo no final da Assembleia, ou seja, eles passaram a tarde de domingo, o povo indo na rua, colocando o tradicional folheto nas caixinhas de correio do pessoal, e acredito eu que foi uma experiência muito agradável, porque as pessoas se colocaram na posição de servo. E Silvana, para a gente dar continuidade aqui, a gente já ouviu aí como que começou o Sonho Brasil. Então eu acredito, Tito, que para acontecer algo diferente aqui no Centro-Norte goiano, nós precisamos sonhar. E aí, para os jovens e os queridos que estão aqui conosco, eu queria deixar a pergunta que a Valdice e a Fabiola fez para a Silvana, antes da gente dar continuidade, para você pensar aí e começar a imaginar qual é o seu sonho. Então, qual é o sonho do Tito Lima?
Qual é o sonho da Maria Fernanda? Qual é o sonho do José? Qual é o sonho do Gustavo? Qual é o sonho da Lohana, da Samanta, da Camila, da Elisete, de todos que estão aqui conosco? Eu acho que vale a pena, porque através de uma simples pergunta, olha a coisa extraordinária que Deus fez. Silvana, qual o meu sonho? Qual o meu sonho? Chega em casa, também compartilha com o doutor Misael, com o esposo dela. Misael, qual o seu sonho? E aí, nisso, Misael e Silvana já estavam tendo algumas experiências missionárias. Tem uma foto que eu gosto muito do doutor Misael como médico e como servo de Deus no sertão, onde ele está sentado no meio-fio, fazendo o atendimento ali, com uma prancheta na mão. E aí, eu acredito de fato nesse sonho. E aí, Deus vê os seus servos servindo da maneira que dava, e Deus entra com uma providência tamanha que é a carreta missionária. E aí, antes de eu passar para o próximo tópico com a Silvana, vale a pena também deixar bem claro, gente, que a carreta missionária, o barco missionário, se fosse o Fusca missionário, todas essas ferramentas, elas são um meio. Elas são um meio, elas são uma ponte para que o evangelho possa chegar ao coração das pessoas. Então, assim, ela não é o fim. O fim é o quê? É a transmissão do evangelho para aquelas pessoas que carecem ouvir falar de Jesus. Mas ainda nesse papo Pastor, aí desses... Oi, Tito. permita-me uma palavra. Você sempre tem palavra aqui, Tito. A irmã Silvânia estava falando aí sobre profissões, sobre usar a profissão para evangelismo. Meus pais fazem parte da Missão Novas Tribos do Brasil. Não sei se a irmã, provavelmente a irmã já deve ter ouvido falar, Sim, conhece. conheço. E a Missão Novas Tribos do Brasil, ela trabalha especificamente, ela trabalha especificamente com tribos indígenas, com povos indígenas transculturais. E meus pais já têm 40 anos que estão nesse ministério. Eu também já trabalhei durante 5 anos e agora estou na igreja atualmente. E um dos requisitos, antigamente, não era necessariamente ter um curso, uma faculdade, isso há 40 anos atrás, porque era muito mais difícil, não era tão necessário, né, as impedições, os empecilhos, no sentido geral, para entrar numa tribo, não era tão difícil assim, mas no século que nós vivemos atualmente hoje, né, isso é importante. Tanto é que muitos jovens, quando vêm falar comigo ou que querem ir fazer o curso da Missão Novas Tribos do Brasil, nós incentivamos, não é uma obrigatoriedade, não é uma questão de ser obrigado a ter uma faculdade, a ter um curso, mas nós incentivamos o jovem, ou a jovem, um rapaz, uma moça, ou até um casal, seja quem for, a um dos dois ter uma profissão. Porque essa profissão que vai abrir as portas para a evangelização. Não quer dizer que a pessoa estará indo lá trabalhar como médico especificamente, que seria uma bênção, trabalhar como fisioterapeuta, como odontólogo, como gastrólogo, seja como for, como engenheiro civil, advogado, não importa. Mas aquela profissão vai abrir portas para o trabalho transcultural, o trabalho urbano, o trabalho no exterior. Tanto é que muitos missionários da Missão Novas Tribos, inclusive até da Junta de Missões, os missionários que estão lá, principalmente nas janelas 1040, nos países perseguidos, eles não são conhecidos como missionários, mas são conhecidos como médicos, como fisioterapeutas, como enfermeiros e aí por diante. Então, hoje em dia, a minha orientação que eu dou para os jovens adolescentes é sempre isso. Faça um curso, você quer ser missionário? Glória a Deus. Mas tenha um curso preparatório, porque esse curso preparatório você vai ver que vai abrir a porta de uma forma maravilhosa. Deus pode abrir também sem curso preparatório, mas isso facilita e isso faz com que as portas fiquem mais abertas, principalmente em trabalhos fechados, onde, por exemplo, o IBAMA, onde a FUNAI, essas ONGs aí, né, tentam impedir o trabalho missionário, tanto a Junta de Missões como a Missão Novas Tribos e outras missões. Então, é fundamental, sim, como a irmã estava falando aí, a questão da profissão. E a nossa profissão, ela tem que ser sempre usada para
para glorificar o resultado do nome do Senhor Jesus Cristo, não importa se é evangelização, o nosso testemunho. Então, eu sempre bato nessa tecla aí com a juventude, de É você isso ser aí. influenciado, você influenciar as pessoas. Então, a profissão é, digamos assim, ela é a base para a evangelização. E essas É isso ações, como a aí. Junta de Missões está fazendo, eu já participei de outras ações, não da Junta de Missões, mas de outras missões, ela é fundamental. Isso abre portas, isso faz com que as pessoas tenham um acesso com a gente tenha mais liberdade para poder conversar com essa pessoa. E ali naquele diálogo, naquele papo que a gente vai tendo ali com a nossa profissão, ou o nosso evangelismo ali, abre portas e Deus nos usa para a gente poder alcançar vidas. É verdade. Especialmente missões mundiais. Hoje em dia, os nossos missionários mundiais vão todos com profissão. A gente tem a doutora Prisca e tantos outros, eles entram nos países justamente pela profissão. Agora, eu sempre, quando eu falo para jovens, eu digo o seguinte: é uma regra, você tem que fazer uma faculdade para ir para o campo, ou não é uma regra, você tem que fazer teologia para ir para o campo, o que você tem que fazer? E eu sempre digo o seguinte: você é você. Deus tem um plano para você. Não existe uma regra. Se Deus quiser, às vezes muita gente faz algum curso que nem sabe, eu nunca esqueço aquela missionária que fez aquele curso de cinema. O que que eu vou usar na minha vida cinema? Aí ela foi lá para aqueles Guiné, aquelas coisas lá, ela fez um programa de televisão evangelístico que pegou o país inteiro. E Deus usou a profissão dela, ela fez nutrição, ela não sabia nunca que ela ia usar nutrição, ela fez uma farinha lá que deu. Então, assim, se Deus está te orientando a fazer uma faculdade e você não entende o que é, faça, porque Deus pode usar isso no futuro. Agora, se Deus não está te orientando, não faça, vá para o campo, seja um radical, faça teologia no campo missionário. A questão é saber o que Deus quer, porque é isso que importa, o resto é resto. É isso mesmo. A pergunta que eu ia te fazer agora, Silvana, é como funciona, por exemplo, o trabalho, a Marisa colocou aqui no sertão, mas a gente pode abranger aí a Amazônia, sul do Brasil, sertão, aqui no estado de Goiás, por exemplo, em outros lugares também. Como que funciona, por exemplo, a plantação de igreja, né? Você citou aí o radical, né? É. Então, o radical na Amazônia, o radical no sertão, e aí depois, quando a gente já emendar como que funciona, né? Que aí a gente vai tentar explicar aqui para eles que é por meio de servos, a partir Certo. de 18 anos de idade, por exemplo, que queiram ter uma experiência É, missionária. Eu costumo dizer para o pessoal, ó, você tá doando um ano. Se Deus falar para você continuar, é continua. isso aí. Se Deus está dizendo para você É, voltar a estudar e seguir sua carreira e servi-lo com a sua profissão, vida que segue. é, E eu falo, e a gente vai tentar compartilhar um pouquinho sobre isso. E aí, Silvana, eu queria que se a gente encerrasse esse momento, que você compartilhasse uma história marcante sua, por exemplo, ou do Dr. Misael na carreta, de uma pessoa que foi abençoada, ouviu a mensagem e daqueles testemunhos que nós sabemos que a carreta, o barco ou qualquer outra ação que a gente possa fazer vai nos proporcionar. você bem disse, o nosso fim não é a carreta, não é barco. A carreta, ela vai onde nós temos missionários. Então, nós temos o Radical, ela anda entre os projetos de missões nacionais, né? Agora, esse ano, ela está um pouquinho mais aí para o lado do Centro-Oeste, tá? Então, ela está andando nas regiões onde... Agora, no sertão, ela sempre foi onde nós temos missionários. Por quê? Porque não tem lógica você ter um projeto social. Nós não somos um projeto social. Nós temos atitude de compaixão e graça. Então, a nossa intenção é transmitir a graça. Então, esses missionários já estão com um trabalho efetivo nesse lugar. A carreta chega, o barco chega, dando apoio social, um apoio de compaixão, de graça, onde as pessoas podem ver Cristo através das nossas atitudes, e lá já estão os missionários plantando igreja. Então, é uma maneira de abençoar o campo missionário, e não é um assistencialismo barato. É uma ação pensada, toda programada, toda planejada,
para que o campo missionário seja abençoado, a vida dos missionários seja abençoada. Então, é muito conforme o pastor disse, não é o fim, é o meio. Então, nós estamos sonhando com a segunda carreta. Por quê? Porque uma carreta não dá nem para o cheiro. Então, a gente precisa de várias. Nós já conseguimos agora o segundo barco. Então, nós já estamos com o segundo barco para quê? Para que esses barcos cheguem nas comunidades onde estão os radicais e eles, então, continuem trabalhando os seus relacionamentos. É sensacional. O trabalho dos radicais é uma coisa assim, mas eu falo, esses meninos a gente tem que tirar o chapéu, porque eles ficam ali, você passa por ali, você ajuda, você trabalha na carreta, no barco, seja onde for, você vai embora, e eles ficam ali, colhendo os frutos do trabalho que foram feitos de compaixão e graça. Então, é realmente muito bonito. Lembrando também, né, pastor, que muita gente, 95% das pessoas são chamadas para ficar, não para ir. E esses 95, eles são menos importantes? E esses 95, eles não têm um chamado especial? Então, a gente criou a ideia de que missionário faz discípulo e a gente sustenta. Mas, na verdade, nós estamos todos na mesma corda, a ordem é a mesma para todos e de fazer discípulos. Então, nós aqui onde estamos, os que ficamos, também precisamos fazer discípulos, interceder e manter. Os missionários que estão na outra ponta, eles também fazem discípulos, intercedem e também mantêm, porque eles também têm pão. Então, a missão é a mesma para todo mundo. Eu não tenho menos responsabilidade de fazer discípulo do que um missionário que está lá na ponta. A minha responsabilidade é a mesma, porque a missão de Deus é para todos, é a missão dele, e ele não criou uma missão para a igreja, mas ele criou a igreja para a missão. Então, nós temos que entender que nada tira de nós a nossa responsabilidade de fazer discípulos, de interceder e de manter. A questão de servidão, eu acho que uma frase que resume os meus últimos anos com Deus é uma frase única. Nada é sobre nós. Nada. Então, o sonho chamado Brasil é carreta, Misael, é Silvana. Não é. Não é nada sobre nós. Porque a gente, irmãos, Deus vai usar a gente até quando Ele quiser. Depois Ele tira, substitui e levanta outro. A nossa vida tem que ser cristocêntrica. Então, esse mundo, meus irmãos, é uma briga de ego. O mundo é uma briga de ego. Então, a gente todos os dias tem que lembrar que nada é sobre nós, o mundo não gira em torno de nós. As coisas não acontecem tudo por causa da gente, ou contra a gente, ou a favor da gente. Nada é sobre nós. Nem as glórias que recebemos e nem as lutas que também temos. Então, a gente tem que aprender essa servidão, essa coisa do autoesquecimento. Sempre que eu falo em qualquer reunião assim de internet, eu sempre indico um livro, um livreto do Tim Keller, Ego Transformado. Eu acredito que os irmãos devem conhecer, um livreto. Eu não estou com ele aqui agora, mas esse livro marcou tanto a minha vida que eu comprei 10 e dei para as pessoas mais importantes da minha vida. Dei para cada filho um, para o meu irmão, para minha irmã, para a promotora aqui da igreja, a Thaisa, e falei, olha, esse livro é livro de cabeceira, para ler uma vez por mês. Para a gente lembrar que não é sobre nós, não tem nada a ver com a gente é servo. É sobre o reino, é sobre a glória de Deus, sobre a nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Então, quanto mais a gente compreende que nada é sobre nós, tudo é sobre Ele, menos a gente fica preocupado com críticas e menos a gente fica muito procurando elogios. Porque as críticas fazem a gente pensar que a gente é menos do que a gente é. E os elogios fazem a gente pensar que a gente é mais do que a gente é. Mas o verdadeiro evangelho é simplesmente não pensar em si. Então, não faz diferença o que pensam, o que falam, o que digam, o que eu quero é que Deus seja glorificado, é sobre Ele e não é sobre mim. Uma experiência marcante da carreta. Em 2017, nós fomos com 3 ônibus para o sertão, 150 pessoas. Nós fomos para Bom Jesus da Lapa.
E não tínhamos carreta, não tínhamos nada nessa época. E aí o Halisson, que na época estava lá, a gente já tinha ido lá algumas vezes antes e conhecia o Ronaldo. O Ronaldo, ele se converteu com esse trabalho missionário, ele é quilombola, e ele, um lugar que dentro do Pau de Arara, 2 horas e meia para chegar dentro do sertão. Uma delícia, né? Uma experiência, assim, marcante para qualquer um. É, assim, onde Judas já perdeu as unhas. E aí, Ronaldo tem um problema renal, ele faz hemodiálise 3 vezes por semana. Para chegar no hospital, ele demora 4, 5 horas, porque naquele lugar onde ele está, um lugar muito isolado. E o que aconteceu? Ele estava na fila do transplante renal, mas ele teve que sair. Ele tinha a boca toda. Para os irmãos terem uma ideia, ele arrancou o dente com alicate. De tanta dor que ele tinha, ele arrancou o dente com alicate. Então, ele tinha alguns dentes na boca, tudo infeccionado. Então, ele teve que sair da fila do transplante, porque ele precisava arrumar os dentes, porque não pode fazer transplante com problemas nos dentes. E aí, então, ele estava pensando em vender a própria casa, para conseguir uns 5 mil na casinha dele, para conseguir pagar o tratamento odontológico. E aí, então, nós acionamos as dentistas que iam conosco, elas entraram em contato, todo aquele trabalho de como fazer um tratamento desse num crônico renal, naquele fim de mundo, sem nenhuma assistência, sem consultório móvel fixo, nada. E aí, então, nós conseguimos, chegamos lá, as 3 dentistas ficaram o dia inteiro na boca do Ronaldo. E, inclusive, teve um momento que ele estava tão nervoso, a gente tem fotos lindas disso, as dentistas de mão dadas com ele, estava tão nervoso que ele teve como que um desmaio. Elas quase morreram do coração. Chamaram o Misael, estava atendendo na sala do lado, chamaram o Misael correndo, o Misael foi, percebeu que ele estava voltando, que ele foi mesmo só o medo, né? E esse moço, então, elas conseguiram zerar a boca dele. Fizeram canal, resolveram tudo que tinha que resolver, para a glória de Deus. E aí, então, nós temos um vídeo hoje do Manuel Braz entrando com o Ronaldo hoje na carreta. Nós atendemos na escola, improvisado, e as meninas ali ficaram o dia inteiro, e hoje a gente pode ver o vídeo do Ronaldo entrando na carreta emocionado, vendo que hoje toda aquela estrutura, e o Manuel Braz está sempre pondo esse vídeo aí do Ronaldo, acho que andou entrando aí até nas redes sociais de Missões Nacionais. Eu acho que foi uma das coisas mais marcantes para nós, porque se a gente tivesse a carreta hoje, como que teria facilitado a vida das dentistas, como que seria diferente, e como que Deus também honrou aquelas meninas, a dedicação delas, inclusive uma delas nem crente uma dentista, que estava lá atendendo, e foi uma experiência mesmo muito marcante. Hoje, a gente tem algumas dentistas, a Érica, por exemplo, que estava com a gente nessa caravana, hoje trabalha na Vila Minha Pátria, missionária de Missões Nacionais. Ela estava com a gente, ela foi uma das que atendeu o Ronaldo, nessa época aí que a gente estava improvisando ainda, né? E ainda vamos improvisar muito, porque uma carreta é pouco, né, pastor? Uma carreta é pouco. Uma carreta é pouco para o tamanho do nosso país. E assim, o sonho é aquele negócio, Ivana, eu gosto assim, o sonho ele começa pequenininho, né? E aí vai alargando, alargando. Eu gosto muito da história de Jabes, Sim. citado lá em Crônicas, né? Que ele diz Uhum. assim: Senhor, a única coisa que eu te peço é que o Senhor alargue as minhas fronteiras. E Deus diz, a palavra, né? A Bíblia diz que Deus abençoou Jabes. Só Verdade. diz isso. E aí, baseado no sonho lá que começou com uma filha de pastor, vamos dizer assim, que viu, entre aspas, o seu chamado adormecido, mas eu costumo dizer que Deus, quando ele une
um homem e uma mulher em casamento, por exemplo, Silvana, Deus ele une propósitos, né? Verdade. E pegando a história sua e do Misael, por exemplo, você já com vocação missionária, com chamado missionário ardente, sempre isso aí no coração, devido à criação que teve, o caminho que trilhou, por exemplo. Nós temos dentro das mensageiras do rei, por exemplo, e aí se vê, eu vou fazer piano, o que que piano tem a ver com e hoje, por exemplo, Silvana, eu vou apresentar aqui para o pessoal da Jubar, desse Jubar da Missão, vários projetos que nós temos, como Vila Minha Pátria, como, por exemplo, os projetos radicais, sejam eles de norte a sul do país, nós vamos passar por cada um deles. Nós vamos compartilhar aqui também acerca dos projetos sociais que nós temos, como as Cristolândias e tantos outros, para a gente ver a infinidade de coisas que nós podemos fazer. Por exemplo, o Tito é gastrônomo. Aqui na Univangélica, a Univangélica tem uma parceria, por exemplo, com Missões Nacionais, para trazer estudantes das Cristolândias. Eu não sei quantos do pessoal que está aqui com a gente, da galera que está com a gente, sabe, por exemplo, dessa questão. E aí, num tempo atrás desse, Deus trouxe um ser aqui para Goiânia, para a cidade de Anápolis, começou a. E fugiu o nome do missionário, gente do céu. É o responsável pela cozinha da Vila Minha Pátria. É Fugiu o nome dele. é o Marcos? Aí ele estudou aqui, começou um curso, viu que não era aquilo que ele queria, foi para gastronomia, Tito. Fez gastronomia, estava sonhando em abrir restaurante, em seguir a profissão dele. E aí nós temos uma crise de refugiados de afegãos no Brasil. Quem que vai acolher esse povo? Aí Deus faz um outro sonho doido, né, Silvana? Depois no Vila Minha Pátria eu vou compartilhar com a galerinha aqui esse sonho, que é algo extraordinário de Deus. E aí o Marcos, com a vida aí planejada, Deus chama o Marcos para ser chefe de cozinha da Vila Minha Pátria. Essa história, eu acho assim, essa questão quando a gente está na disposição de Deus, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, Harris, quem que pode servir no campo missionário? Eu gosto de dizer que pode servir no campo missionário todo aquele que compreendeu que esse chamado vem de Deus para a sua vida. Seja tempo curto, tem gente que fala assim, como que eu posso servir lá no campo missionário? Você pode servir no campo missionário durante suas férias do ano, uma semana, 15 dias, o tempo que você estiver à disposição para servir. Pode ser numa carreta missionária, pode ser num barco missionário, pode não ter nada disso. Você pode escolher uma cidadezinha, por exemplo, do interior aqui do próprio estado nosso, do estado de Goiás, e ir ali abençoar a vida do missionário, por exemplo, com projetos com crianças e N coisas que nós podemos fazer de fato na prática, no campo missionário para cumprir a nossa missão. Mas a Silvana, depois da fala do Tito, ela falou algo aqui extremamente importante. Ela usou um número matemático das pessoas que obtêm o chamado especial de Deus, que é aquele para abandonar tudo, e ir para fora, ir para algum cantinho. Mas Deus chama aqueles para ficar. E aí nós ouvimos aqui logo no início a Silvana falando que tudo começou quando ela se tornou promotora de missões. E na maioria dos casos, Silvana, eu acredito que seja assim. Eu, no início, do final da minha adolescência, início de juventude, me impactado por missões mundiais na época do pastor Valdomiro Timichak, coração ardente, liguei em missões mundiais, falei, quero ser um promotor voluntário de missões mundiais. Naquela época, imprimi meu crachazinho de missões mundiais, pus no peito, cheguei lá, pastor, agora eu sou missionário voluntário de missões mundiais. E saí tentando fazer várias ações, pedi o apoio do pastor, o pastor apoiou. E aí Deus foi abrindo porta, Deus foi levantando parceiros no PAN. Aí conheci projetos missionários como a Operação Jesus Transforma. E aqui eu faço o convite para vocês que estão nos acompanhando, vocês que vão ver esse vídeo, que vai ficar postado lá no YouTube da Jubar, você pode participar de uma Operação Jesus Transforma para ter uma experiência mais curta, por exemplo, uma experiência aí de 7, 8, 10 dias, evangelizando, fazendo aquilo que você sabe em algum lugar. E aí, através dessa pequena experiência, Silvana, Deus ele vai nos direcionando para aquilo que ele quer.
Aqui na nossa região, por exemplo, no centro-norte goiano, já passaram por aqui 8 radicais. E esses 8 radicais foram embora. E aí é o que eu digo para as pessoas: eu estou chamando vocês para levar Jesus para as pessoas. Temos a missão de plantação de igreja com radical? Temos. Mas se o radical foi para determinado lugar e ali ele evangelizou alguém, discipulou alguém, e essa pessoa aceitou a Jesus, ele já cumpriu a missão dele. E aí ele chega no final do projeto e diz assim: Regis, muito obrigado, foi muito bom ter essa experiência, mas agora eu quero voltar para a minha igreja local e quero continuar sendo bênção lá. Porque ele veio passar aqui o quê? Uma experiência. Depois da experiência missionária, ele vai dizer assim: Regis, eu apaixonei por esse negócio. Lá na Amazônia, eles vão dizer que se apaixonou pela comunidade ribeirinha, no sertão da Bahia, naquele povoado lá onde as pessoas precisam caminhar na estrada de terra para ir para a zona rural, para encontrar as pessoas. Independentemente, a Silvana citou aí a questão do Ronaldo, né, que é um quilombo. Eu não sei se os meninos e meninas que estão aqui, não estou conseguindo ver a fotinha, tá todo mundo escondidinho. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui pertinho de nós, pertinho ali de Ceres, Goianésia, a Rialma, ali em São Luís do Norte, por exemplo, nós temos um povo quilombola. E como nós podemos alcançar essa comunidade que está tão pertinho de nós? Não temos uma carreta para chegar lá. Estou aqui dando só um exemplo daquilo que nós precisamos fazer para nos colocar na brecha de Deus. Eu gostei muito do jeito que a Silvana começou falando do sonho. Que sonho você tem, Silvana? E eu falei: qual que é o sonho do Regis? Comecei a pensar aqui, viu, Silvana? Qual que é o meu sonho? Sabe qual é Eu o meu sonho sonho hoje? desde criança, quando eu vou para a promoção missionária. Ano passado eu estive em São Paulo, Silvana. Eu gosto de compartilhar isso aqui nas igrejas. Quando eu era pequenininho, eu cresci na igreja. E aí, na minha época, hoje a gente chama de culto infantil, mas na minha época de criança, Tito, chamava-se Sociedade Missionária de Criança. E aí a gente cantava uma musiquinha lá chamada assim: Quero ser um missionáriozinho. E eu cresci com esse amor. E aí hoje Deus me permite É isso aí. fazer a obra dele. Sabe Por qual é o isso que meu eu sonho pergunto. hoje? Ah, Hoje, o meu sonho. Meu sonho é ver cada igreja do Brasil batista com um promotor de missões convicto do seu chamado missionário, entendendo que ele é um missionário que Deus chamou, porque a, a mobilização, pastor, hoje, eu não sei quantos que já têm acompanhado as redes sociais de missões nacionais, mas nós lançamos um curso de promotores de missões, que serve para qualquer pessoa que ama missões, viu? Fica aqui o convite. Quem quiser fazer o curso de promotor, é só mandar uma mensagem aí para mim, que eu te mando o link de inscrição, já te mando o link do curso, tudo no YouTube, mas é fechado. E nesse curso, a gente vai mostrando como que mais do que nunca Deus está levantando gente para ficar. Gente cheia do poder de Deus, santa, pura, uma geração que não se corrompe com esse mundo, gente nova, gente velha, gente de qualquer, mas que entendeu a missão dele. Você sabe qual que é meu maior legado, pastor? Quando eu falo sobre isso, eu até me emociono. O meu maior legado, isso para mim é, é, é indescritível o que eu sinto. Mas o meu maior legado não está no valor. O meu legado está numa geração que cresceu. Quando eu comecei, essa turma de adolescentes que eu estou dando aula não tinha nascido. Essa geração que chegou agora, para eles, igreja é isso. Eles não sabem que eles vão sair daqui, dessa igrejinha, e vão encontrar igrejas que não sabem o que é missões. Porque na cabeça deles, igreja é ser isso. É estar trabalhando todo mundo que nem louco para a EBF, e ao mesmo tempo trabalhando 4 meses para levantar um alvo pessoal 1000 vezes maior do que você poderia humanamente. Então, quando a gente chegou no acampamento de promotores a primeira vez, que perguntaram quantas igrejas aqui levantaram mais de 7.000, que eles olharam para trás, tinha um pingado de gente,
eles ficaram chocados. Então, o meu maior legado não é financeiro, é uma geração que ama missões, isso está no DNA. Eles não sabem o que é viver sem amar missões, eles não sabem. Então, quando eu me lembro da gente saindo para o sertão ano passado, que foi um grupo grande da nossa igreja, e era bastante gente ao ponto da prefeitura doar um ônibus para levar a gente para o posto de gasolina para pegar o ônibus principal. Só que menores de 12 anos a gente não leva. Então, a gente olhou, aquilo até hoje, quando eu lembro, eu me emociono. De olhar a calçada cheia de crianças chorando. Mas não é porque estava indo a mãe, o pai, é porque não estavam dentro do ônibus para ir. Então, esse é o meu maior legado. Só que eu tive muitas crises na minha vida, muitas crises, porque quando a gente ama missões, eu achava que eu tinha que estar no campo missionário. Então, eu ia para acampamento de missões, eu voltava em crise. Eu falava, Deus, o senhor tem que chamar meu marido. Deus, eu fiz uma coisa errada, eu casei errado, eu fiz uma coisa errada na minha vida. Sabe, você entra num turbilhão de crise. Até um dia que eu estava numa crise dessa no acampamento de promotores, uma missionária americana que mora aqui há muitos anos, sem saber de nada, ela me abraçou e falou assim para mim: Silvana, acalma o seu coração. Porque se você estivesse no campo missionário lá longe, nós não estávamos aqui em mais de 100 pessoas da nossa região. Aquilo foi um choque para mim, foi como Deus dizendo, até quando você vai entender que a mobilização ela é necessária, porque o amor está esfriando, as igrejas estão voltadas para si, as crianças não estão sendo criadas com visão missionária, as igrejas não fazem campanha, as crianças não sabem mais o que é missões nacionais, as crianças não sabem mais. Então, assim, Deus está levantando uma geração de pessoas que entenderam que são vocacionadas e que estão na igreja para formar uma geração que vai provavelmente ser a que vai ver a volta de Cristo. Então, é mais do que nunca, nós somos chamados, Deus tem levantado muita gente para ficar, porque nós vamos ganhar o Brasil e o mundo para Cristo, nós somos o maior celeiro de missionários do mundo. Mas se cada igreja tiver um promotor treinado, vocacionado, entendendo a sua missão, nós vamos ganhar o Brasil para Cristo, Jesus vai vir nos buscar. Então, o meu sonho é ver cada igreja com essa pessoa que Deus chamou, consciente da sua vocação, sem frustração porque não está lá, não está lá, não está lá, porque ele está onde Deus quer. Então, a questão não é se você vai ou se você fica. Se você está entre os 5% que vão ou os 95% que ficam. A questão é se você está no centro da vontade de Deus. Porque se Deus quiser que você vá e você ficar, você vai ser um frustrado. Mas se Deus mandou você ficar na sua igreja para mobilizar e para transformar a visão de uma geração e você insistir em ir, você vai dar trabalho no campo missionário para quem está lá e você não vai ficar feliz, porque você não está no centro da vontade de Deus. Não é? Muito importante, Silvana. Centro da vontade de Deus. Tito, qual é o seu sonho? Qual é o sonho de você que está aqui com a gente, participou desse momento aqui no Zoom? Você que está acompanhando no YouTube, desse vídeo que vai ficar gravado. Qual é o seu sonho como servo de Deus? O que você sonha para a sua cidade, para o seu estado, para o nosso país? Uma pergunta simples. Deus faz dessa pergunta simples uma reflexão extraordinária e Deus dá algo ainda mais do que extraordinário, apesar de nós. Apesar de nós. Como disse a Silvana, nós precisamos ser servos. E eu gosto muito quando eu leio no Evangelho, quando aquele que quer ser servido, primeiramente, sirva. Quer ser servido, Tito Lima? Sirva. Maria Fernanda quer ser servida? Continue servindo ao Senhor, porque eu creio, talvez a forma que eu vá ver Jesus é a forma natural humana, morrendo e sendo levado pelo Senhor, talvez, na minha velhice, porque nós não sabemos quanto tempo nós vamos estar aqui nessa terra.
Quanto tempo o mundo ainda vai restar? Eu sou de uma geração, Silvana, e as pessoas riem quando eu conto esse testemunho, mas quando eu era adolescente, tinha-se algumas profecias sobre o fim do mundo. E quando chegou ali perto da virada do século, ali no meado, no final dos anos 90, início... Tito lembra disso, né, Tito? Nós temos mais ou menos aí a mesma idade. Tinha uma vidente, entre aspas, que colocava que 2000 chegaria, mas 2001 não passaria. Nós estamos em 2023, dia 11 de julho de 2023. E nós estamos aqui para servir a Deus, porque quem coordena, quem comanda o tempo é Deus. A única coisa que eu sei que eu e você podemos fazer nesse meio é servir a Deus. É ser instrumento nas mãos de Deus. A Silvana disse aqui, agora no final, que o sonho dela é ver um promotor de missões treinado, capacitado, com vocação missionária para ser promotor de missões em uma igreja local. Tito, imagino eu aqui, vamos pegar Anápolis como exemplo, se nas nossas 14 igrejas, se eu não estiver enganado, contando as igrejas e congregações, nós tivermos um promotor de missões treinado e capacitado. Pensa no alvoroço que Deus faria nesse lugar, através da vida de um promotor treinado e capacitado por igreja. Silvana, você mexeu comigo. Esse ano, graças a Deus, eu não vou para a promoção missionária. Estou aqui no meu estado, fazendo missões, por missões nacionais. E eu vou fazer esse desafio aqui nas igrejas batistas da cidade de Anápolis, a nós termos um promotor treinado e capacitado para desempenhar o seu papel com excelência na igreja local. Quantos serão chamados pela vida desse promotor? Nós, Quantos nós poderão estamos trabalhando, servir a Deus? pastor, em conteúdo para isso. Nós temos muito conteúdo. Nós temos o curso de promotores agora. O blog do promotor, ele tem mais de 300 posts sobre tudo o que um promotor precisa. Na campanha, por exemplo, a gente tem tudo no blog do promotor para a pessoa fazer campanha, fazer alvo pessoal, fazer abertura de campanha, encerramento de campanha, momento missionário, atividades missionárias. Tudo que a gente puder oferecer para o promotor, a gente tem trabalhado para dar conteúdo. Então, hoje, isso não tinha jamais há 10 anos atrás. Então, hoje, a nossa oração é que Deus leve isso até as pessoas que Ele quer usar e a gente possa, então, ver esses sonhos se tornar realidade e nós estamos vendo, viu? Porque Deus está fazendo já grandes coisas. E, Silvana, antes de eu passar a palavra para o Tito, já vou passar, viu, Tito? Fica atento aí. A gente precisa compreender que quando, por exemplo, a gente está aqui, eu represento missões nacionais, missionário Silvana, mobilizadora voluntária aí representando missões nacionais. Mas quando nós falamos de um promotor treinado e capacitado, nós não estamos falando que esse promotor é só de missões nacionais, né? Ele é da Não, igreja local. Aqui em sim. Goiás nós estamos aí trabalhando e a maioria dos estados estão em missões estaduais. E aí daqui um pouquinho chega missões nacionais, depois já vai virar o ano, vai vir missões mundiais de novo, e esse promotor vai estar o ano inteiro engajado na obra missionária. Para levantar dinheiro? Não. Eu gosto muito da frase que o pastor Fernando Brandão usa acerca de dinheiro. Porque o que nós precisamos não é de dinheiro, é de ofertas consagradas ao Senhor. Aquilo que a gente propôs no nosso coração, de forma financeira, por exemplo, nós vamos dar e Deus vai honrar, Deus vai nos dar a condição de ofertar, igual a irmã que você citou o exemplo, né? Uma zeladora quis dar um salário que ela ganhava do valor do salário que ela ganhava de oferta e deu, Ela faz isso até hoje. para louvor e honra do nome do Senhor. E, Isso pastor, você vê, porque ó, pensa comigo. Quando a gente pensa promotor de missões, ele não tem a mente compartimentada. Nacionais, mundiais, regionais, estaduais. A gente não pensa assim. Uma das coisas que eu agradeço a Deus, o pastor Milton Monte, de Missões Nacionais, é de ter me dado liberdade no blog de ser eu. Eu sou promotora de missões, eu não sou promotora de missões nacionais. Então,
Quando você chega lá no blog, você vai ver, agora nós estamos com posts sobre missões estaduais, inclusive já saiu de Goiás. Então, assim, a mente do promotor, ela não é compartimentada, ela é missões. A gente ama missões. Nós temos missionários, ficamos mais de décadas com um missionário nosso adotado das novas tribos. Décadas. Então, assim, a gente não tem essa mente toda certinha e que como se fosse coisa diferente. Mundiais não pode falar de nacionais, não pode falar de... Gente, a gente não é assim. Isso é a cabeça de sei lá de quem que é a cabeça de assim. A nossa não é assim. A nossa é mundiais, a gente está dando tudo para mundiais, é estaduais. Então, assim, por isso que podem ficar tranquilos que o blog do promotor, ele não é um blog de missões nacionais, ele é um blog do promotor, Que certo? legal, Silvana. Que legal. Tito, dê aí seu compartilhamento e depois eu vou fazer uma pergunta para Maria Fernanda. Viu, Maria Fernanda? Se prepare que lá vem chumbo, como diz aqui no Goiás. É, o meu sonho é que Goiás seja, vou especificar, né, que Anápolis seja uma referência para a multiplicação do reino de Deus, né? Esse é meu sonho. Eu vou além. O meu sonho é que da minha igreja, assim como eu, já voltei, saia missionários e pastores missionárias ali da minha igreja, né? Para poder propagar o evangelho, seja em missões urbanas, sejam missões transculturais, internacionais, seja como for. Eu não sei como é que funciona essa questão aí, 100% de promotor de missões da junta, mas há muito tempo o meu sonho sempre foi trabalhar no ministério de missionário com minha formação integralmente. Esse é meu sonho. E eu acho que eu só não pude ainda por questões financeiras e porque questões pessoais. Mas eu acredito que isso está mais perto do que nunca de se chegar. E essa questão de ser promotor dentro da minha igreja, eu já faço desde quando eu cheguei lá na Igreja Batista de Israel, né? Mas uma coisa que Deus tem tocado muito ao meu coração é participar mais ainda nessa questão aí de ser promotor de missões. Como eu não sei, isso daí depois a gente pode conversar e tudo, mas o meu sonho sempre foi estar 100% dentro do ministério, né? Ali, seja na Missão Novas Tribos, seja com a Junta de Missões, não sei o que Deus tem preparado para mim, esse sempre foi o meu desejo. Eu só estou hoje, eu trabalho como Uber e faço outros trabalhos também, eu só estou fazendo isso por falta de outras coisas, né? Mas eu sei que o sonho, o desejo que eu tenho no meu coração ainda não sumiu, ainda está aqui ainda, e ainda vou realizar. Eu sei que isso está perto de se chegar, mas o meu sonho, Pastor Regis, inclusive eu estou com duas amigas minhas que eu já tenho falado do evangelho para elas, fora outras pessoas, mas o meu sonho é que essas pessoas sejam alcançadas e que elas alcancem outras pessoas e assim por diante. Porque nós somos pequenos missionários neste mundo. Seja um missionário específico, como nós temos nossos valentes nos países, nas aldeias, no povo urbano, em Manaus, no Radical. Mas nós, como Igreja de Cristo, como corpo de Cristo, nós somos pequenos missionários, nós somos os discípulos de Jesus Cristo. E o nosso sonho, nada mais, nada menos, tem que ser de multiplicar, de fazer com que as pessoas conheçam Jesus Cristo, reconheçam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que elas entendam do plano da salvação. E o mais importante, que elas busquem outras pessoas. Então, se eu for dizer qual é o meu sonho, é multiplicar. E principalmente no meu trabalho que eu faço atualmente com a juventude, não especificamente com a Jubá, né, que nós estamos aí, justamente isso, alcançar os corações
dessa juventude, que é uma juventude forte, uma juventude inteligente, né? E uma juventude que pode fazer uma grande diferença nesse Brasil, em Goiás e em Anápolis. Então, meu sonho é isso, multiplicar. Tito, perguntinha para você, baseado no seu sonho, baseado no que a gente ouviu da Silvana, quando ela fala que hoje ela é professora de adolescentes, e que a missão dela é colocar na cabeça desses adolescentes esse amor pela obra missionária. Ah, como que o Tito pode fazer os Timóteos que estão perto dele na promoção missionária? Então, Silvana, você falou aí do blog, né? Então, uma das dicas que nós podemos dar para o Tito aqui é entrar no blog do promotor, viu, Tito? Na hora que acabar a nossa live aqui, entre lá no blog do promotor e vá lá ver algumas ferramentas, porque você pode ser a nossa ponte aqui para o meio da nossa juventude de como nós podemos ter um missionário treinado e capacitado na promoção de missões, né, Silvana? Isso, inclusive eu vou colocar aqui também no chat o. Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Peraí que eu acho que eu abri alguma coisa errada aqui. Vou pegar o link para quem quiser fazer inscrição também do curso de promotores. Tá? É tudo gratuito, tudo online, tudo em vídeo. Não tem hora para você assistir. Você pode assistir, são 31 vídeos, aula. Fabiola Molulo, comunicação, inclusive como mexer em Canva, coisas práticas. E também questão de vocação, de estratégias para a igreja se envolver, como fazer algo pessoal, como fazer algumas coisas, e basicamente também, mais do que tudo, a questão espiritual, né? Então, eu vou Amém. colocar 2 links aqui: o do blog, o do curso, que você vai fazer inscrição nesse link. Esse link, você vai pôr seu e-mail. A gente tem tido alguns probleminhas, algumas pessoas não estão recebendo o e-mail com o link do curso. Então, eu vou colocar também o meu WhatsApp. Se você fizer a inscrição e chegar daqui 2 dias, você não receber nenhum e-mail, você me manda uma mensagem que eu já vou te mandar o link do curso também, ok? Show de bola, Silvana. Antes de eu te dar a palavra para as considerações finais, aqui quase 9 horas, meu Deus, o tempo voa. Maria Fernanda, tá aí com a gente ainda? Olhando aí na câmera para a gente olhar olho no olho, Maria Fernanda. Qual que é o seu sonho, primeiramente como cristã, como serva do Senhor? E qual que é o sonho da Maria Fernanda que pode envolver a Jubá? Bom, eu sempre tive muito envolvimento com missões, né? Sempre fui apaixonada por missões. E uma coisa que sempre me fazia pensar era por que que todos os cristãos, por exemplo, da minha igreja, não têm essa visão missionária de sair das 4 paredes ou de pregar o evangelho fora da igreja. Então, o meu sonho é ver a igreja do Senhor, né, a igreja de Cristo, entendendo que o lugar dela não é nas 4 paredes, dentro das 4 paredes, mas realmente indo e pregando o evangelho. E por isso nasceu o Jubar na Missão, porque eu quero que os jovens entendam que o nosso dever como cristão é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Então, o meu sonho é ver realmente essa juventude que está aqui participando do Jubar na Missão, as nossas igrejas se levantando para ir e pregar o evangelho. Então, o sonho da Maria Fernanda é que jovens se levantem para pregar o Evangelho. É isso, Maria Fernanda, para a gente pensar para os nossos próximos encontros, baseado nesse sonho, nesse desafio dessa noite, como que nós vamos executar esse sonho na prática? Eu sei que a gente já fez a ação de domingo em Realma, eu sei que a gente já tem o congresso em setembro aí já no forno, só para bater o martelo no local certinho.
mas que a gente pensasse no como. Você aí que está nos acompanhando, que vai ver esse vídeo gravado, qual é o seu sonho e como você pode executar esse sonho como servo de Deus? O que que você precisa para realizar esse sonho? Nós aprendemos aí no nosso primeiro módulo que a missão ela não é nossa. A missão principal ela é de Deus. E aí Deus te convida para participar da missão dele. Como que você vai fazer parte dessa missão? Essa pergunta vai ficar aqui nesse finalzinho. E agora eu passo a palavra aí para as considerações finais da Silvana. Desde já, Silvana, já te agradeço demais por ter atendido esse meu pedido, esse meu convite. Foi uma honra para mim ter esse bate-papo com você. Já admiro você e a sua família de outras datas. E eu sei que Deus tem usado sua vida, Deus vai continuar usando a sua vida, a vida da sua família na obra missionária. Tanto que Deus já colocou seus meninos na área da saúde, e brincadeiras à parte, não na área da música, mas hoje a música também é São todos muito bem músicos, tá? usada nas São os dois Cristolândias, né, músicos. Silvana? Ah, que legal. Aí, Silvana, eu vou entrar nesses detalhes depois com os meninos, mas a música também, viu, Maria Fernanda? Sons da Missão, que tem tirado pessoas da drogadição, que tem ajudado essas pessoas no seu restabelecimento para a sua vida social. Então, a música é importante, sim. Mas faz aí suas considerações finais, Silvana. Depois eu já devolvo a palavra aí para Maria Fernanda, para ela encerrar esse nosso encontro de hoje. Minha oração é que vocês, jovens, encontrem o centro da vontade de Deus. Porque o melhor lugar do mundo é a gente cumprir o que Deus quer para a gente. A nossa missão é a gente terminar bem, é a gente poder chegar no final e entregar ao Senhor os talentos multiplicados que Ele deixou em nossas mãos. Que vocês sejam servos, que vocês nunca se esqueçam que nada é sobre vocês, nada é sobre nós. E a gente compreenda que a nossa vida é para a glória de Deus. Tudo que a gente faz, a nossa profissão, os nossos talentos, né? Tudo é para a glória de Deus. Então eu peço a Deus que vocês sejam obedientes, continuem servindo, servos, evangelizando. Não tem nada melhor do que cumprir com o propósito e a missão que Deus. Para encerrar, eu quero deixar aqui o meu Instagram. Por quê? Porque lá no meu Instagram eu falo, eu tenho alguns destaques sobre essa questão de mobilização, falo sobre campanha missionária, tenho só sobre cursos, dúvidas do curso de promotores. Então, você pode ir ali acompanhando, e vocês são jovens, eu sei que vocês são craques em Instagram, então, se você quiser acompanhar o meu Instagram, você pode também acompanhar o que Deus tem feito no Brasil através da mobilização voluntária, promotores de missões, os projetos que Deus tem levantado aí para as pessoas que ficam e obedecem à voz de Deus na mobilização. Obrigada, pastora. A honra é minha, eu tenho um carinho especial pelo irmão e sua vida é que nos inspira. Muito obrigada. Obrigada, Silvana, pela presença aqui na nossa primeira aula da segunda etapa. Foi muito bom, gostei muito. Obrigada, Regis. Que nós possamos cultivar esse sonho e colocar em prática, né? Não basta só a gente sonhar, mas a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, e principalmente sonhar os sonhos de Deus, né? Que não sejam só do nosso coração, mas que sejam sonhos alinhados com a vontade de Deus. Vamos orar para encerrar, e assim que eu orar, eu dou os avisos finais. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por esse momento que nós tivemos aqui, Pai. Obrigada pela vida do Regis, obrigada pela vida da Marisa, também pela vida da Silvana, Senhor, que trouxe uma palavra até nós hoje, Senhor. Esteja abençoando cada aluno do Jubar na Missão, esteja levantando os crentes em Cristo, Senhor, para que nós possamos pregar o Evangelho, Senhor, esteja
plantando sonhos nos nossos corações, Pai, e que nós possamos executar, Senhor, de acordo com a tua vontade, seja nos capacitando cada vez mais, Pai, é, nos dando esperança, Senhor, porque às vezes nós não estamos conseguindo ver os nossos frutos, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor está na direção de tudo, o Senhor está cuidando de cada um, está cuidando daqueles a qual a semente foi plantada, Pai. Então, esteja nos fortalecendo cada vez mais para que nós possamos continuar indo, Senhor, continuar pregando o Evangelho, continuar aprendendo cada vez mais a Tua palavra, Pai. Obrigada pela Tua bondade e misericórdia que se renovam a cada manhã. Obrigado por nos escolher, Pai, para estar aqui, para falar do Teu amor. Abençoe cada um, Senhor, abençoe essa noite, a família de cada um. Obrigado por tudo e seja abençoando a nossa próxima aula. Em nome de Jesus, amém. Então, Amém. Gente, obrigada. Tô indo. Deus obrigada. abençoe, viu? Obrigada, obrigada. A nossa próxima aula, ela já vai ser na semana que vem, né, Regis? Então, conto com a presença de vocês. Logo vou anunciar sobre qual que vai ser o tema da próxima aula. E é isso, pessoal. Muito obrigada por mais uma aula, por mais Até quinta-feira, Maria, a gente solta o spoiler que chama? Como que é o spoiler. nome da palavra? Até quinta-feira a gente solta o spoiler da próxima aula. É isso. Então, obrigado, pessoal. Fiquem com Deus.